Você já parou para se perguntar por quê, mesmo sendo um homem bom, dedicado e atencioso, sempre acaba se envolvendo com mulheres que parecem sugar toda a sua energia? Mulheres que no começo são intensas, sedutoras, fazem você se sentir o centro do universo, mas pouco a pouco começam a criticar, a manipular, a controlar cada passo seu. Talvez você já tenha se sentido pequeno demais perto dela. Talvez já tenha sentido que por mais que se esforçasse nunca era suficiente. Ou talvez já tenha perdido noites de sono tentando entender: será que o problema sou eu? Será que eu não sou bom o bastante? A verdade é que esse ciclo não é obra do acaso. Existe uma razão psicológica profunda pela qual homens específicos são atraídos e ao mesmo tempo caem na armadilha de mulheres narcisistas. Segundo Carl Jung, nós carregamos dentro de nós duas forças, o animus energia masculina e a anima energia feminina. Quando essas energias não estão integradas, quando crescemos sem a referência saudável do pai ou da mãe, ficamos incompletos, e como seres humanos, buscamos completar fora aquilo que não reconhecemos dentro. É aí que mora o perigo. Um homem que não reconhece seu animus, sua força interior de dizer não, de impor limites, de se posicionar, atrai justamente o oposto, mulheres fortes, controladoras, que parecem ter tudo aquilo que ele não consegue acessar. No início isso é fascinante, mas com o tempo se torna uma prisão. As mulheres narcisistas muitas vezes são filhas de mães críticas, ausentes ou negligentes. Não aprenderam a amar de forma saudável. Em vez disso, aprenderam a sobreviver pela manipulação, pela sedução, pelo controle. Por isso elas não se relacionam de forma genuína, se relacionam com suas próprias sombras, projetando no parceiro suas feridas não curadas. E você, sem perceber, se torna o palco onde essas feridas se encenam. Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema. Por que os homens atraem mulheres narcisistas? Como reconhecer os sinais dessa dinâmica? O que esse espelho cruel revela sobre a sua própria sombra? E como transformar essa experiência dolorosa em um portal para sua individuação, o processo de se tornar um homem inteiro, autêntico e livre? Prepare-se, o que você vai ouvir pode mudar não só sua visão sobre os relacionamentos, mas também sobre si mesmo. As mulheres narcisistas não aparecem por acaso na vida de um homem. Elas encontram justamente aqueles que carregam uma ferida aberta. Homens que cresceram sem a presença emocional ou física do pai. Sem essa figura que ensina a impor limites, a confiar em sua própria voz, esses homens desenvolvem uma dificuldade imensa de se posicionar. Eles aprendem a agradar para serem aceitos, e ceder para evitar conflitos, a acreditar que o amor só vem se fizerem tudo pelo outro. E adivinha quem enxerga isso de longe? Exatamente, a mulher narcisista. Para entender melhor, vamos olhar para a psicologia. Mulheres com traços narcisistas, ou até mesmo com transtorno de personalidade narcisista, geralmente têm um histórico de infância marcado pela falta de acolhimento materno. A mãe não foi espelho de amor. Em vez disso, foi fria, crítica ou ausente. Essa menina cresceu acreditando que ser vulnerável era perigoso, então criou uma armadura, manipulação, controle e sedução. Quando adulta, essa mulher não se conecta de verdade com os sentimentos. Ela aprendeu a usar pessoas para se sentir importante, validada, poderosa. Ela não procura reciprocidade, procura alimento emocional. E é justamente aí que muitos homens caem. Um homem que não se reconhece, que não integrou sua sombra, é um prato cheio para ela. Ele oferece atenção, cuidado, presença. E ela dá em troca migalhas de afeto, sempre mantendo-o em desequilíbrio, sempre fazendo-o sentir que não é suficiente. Esse jogo cria uma dinâmica de dependência e codependência. Ele depende dela para se sentir amado. Ela depende dele para se sentir no controle. Mas aqui está o ponto crucial. O que realmente prende esse homem não é a mulher em si, mas a sombra dentro dele que ela revela. Ela mostra tudo aquilo que ele nunca quis enxergar. Sua dificuldade de impor limites, seu medo de perder amor, sua tendência a se anular para agradar. E enquanto ele continuar fugindo desse espelho, continuará preso ao ciclo. Vamos imaginar a história de Rafael e Camila. Rafael era um homem bondoso, trabalhador, querido por todos, mas cresceu com um pai distante, sempre ocupado, que nunca lhe ensinou a se posicionar. Na vida adulta, Rafael era generoso, mas tinha uma enorme dificuldade em dizer não, sempre cedia mesmo quando não queria. Camila, por outro lado, teve uma mãe crítica e fria. Nunca recebeu afeto verdadeiro. Para sobreviver, aprendeu a manipular, a controlar, a seduzir. Quando adulta, desenvolveu traços fortes de personalidade narcisista. Quando se conheceram, a conexão foi imediata. Camila se mostrava forte, decidida e intensa.
Rafael se sentiu atraído por essa energia. Parecia justamente aquilo que faltava nele. Nos primeiros meses, era paixão avassaladora. Camila o elogiava, o fazia se sentir único. Mas logo o jogo começou a mudar. Pequenas críticas disfarçadas de brincadeira. Controle sobre quem ele via, onde ia, como se vestia. Explosões de raiva quando não era atendida. Rafael, para evitar conflitos, cedia sempre. Fazia de tudo para agradá-la, mas quanto mais ele dava, mais ela exigia. E no fundo, nada era suficiente. Chegou um ponto em que Rafael já não se reconhecia. Tinha perdido a própria voz. Vivia com medo de desagradar. E Camila, cada vez mais o diminuía, chamando-o de fraco, indeciso, covarde. Até que um dia, em meio a uma briga, Rafael sentiu algo diferente. As palavras de Camila, "Você é fraco, nunca será nada sem mim", soaram como uma lâmina. Mas ao mesmo tempo, despertaram uma força adormecida dentro dele. Rafael percebeu. Não era fraco. Apenas não tinha aprendido a confiar em sua própria força. Naquele momento ele começou a enxergar que Camila não era apenas uma vilã. Ela era um espelho, mostrando exatamente a ferida que ele precisava curar, a falta do seu animus, a energia masculina interior que impõe limites e protege. Com o tempo, Rafael começou a mudar. Buscou terapia, começou a se posicionar, a dizer não, a reconhecer seu valor. E quando fez isso, algo curioso aconteceu. Camila perdeu o poder sobre ele. Sem alguém para manipular, ela já não tinha controle. E pela primeira vez, Rafael sentiu-se livre. A história de Rafael e Camila não é única. Quantos homens vivem relações assim, sem perceber que estão sendo sugados pouco a pouco por mulheres narcisistas? Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. O narcisista só tem poder sobre você porque você ainda não reconheceu sua própria força. A mulher narcisista aparece como um convite doloroso à sua individuação. Ela revela sua sombra, obriga você a olhar para a falta que carrega desde a infância. E quando você desperta, algo extraordinário acontece. Você descobre sua força interior. Você aprende a impor limites. Você entende que não precisa mendigar amor. E nesse ponto você nunca mais será o mesmo. Você não aceitará migalhas porque sabe que é abundante. Não se anulará, porque sabe quem é. Não se curvará, porque aprendeu a ficar de pé. E talvez o mais surpreendente, você será capaz até de sentir gratidão, porque sem a mulher narcisista, talvez você nunca tivesse despertado para sua verdadeira força. Então meu convite hoje é: pare de culpar apenas o espelho, olhe para a imagem refletida. Reconheça a força do seu animus, a energia do pai que impõe limites, a masculinidade saudável que te protege. Você não precisa mais ser órfão de si mesmo. Você pode ser o rei do seu reino interior. Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outros homens que precisam ouvir isso. Lembre-se, a liberdade começa no momento em que você decide olhar para dentro. E a escolha está em suas mãos: continuar refém da sombra, ou despertar para sua verdadeira luz.